O que vem primeiro, a tecnologia ou o problema? Nesse vídeo vamos abordar um tema muito importante para todo mundo que trabalha com redes de computadores. Muitas vezes a gente pensa em soluções mirabolantes, mas elas de fato estão resolvendo um problema? Na corrida pela inovação, muitas vezes ficamos deslumbrados com as novas tecnologias, as últimas novidades e queremos correr para implementar aquilo dentro da nossa rede. Mas muitas vezes a gente tem que parar e fazer a pergunta, essa inovação realmente vai resolver um problema ou é simplesmente perfumaria, algo que eu vi que as pessoas estão usando e quero começar a adotar na minha rede? Então devemos começar sempre pelo básico, temos que identificar qual é o problema. Muitas vezes as pessoas se deparam com soluções, esquecemos deste ponto que é fundamental para o desenvolvimento e a melhoria da nossa rede, do nosso serviço, de tudo que a gente está fazendo, focando no nosso usuário final. E muitas vezes o foco na solução se torna tão intenso que a gente esquece qual é o problema que a gente está buscando resolver. Então, antes de começar, a gente tem que fazer algumas perguntas. Qual é o verdadeiro desafio? Qual é o problema que eu estou buscando resolver? Como isso vai impactar nos meus negócios? Como isso vai melhorar os meus serviços? É em cima dessas perguntas que a gente deve procurar uma resposta para aí sim encontrar qual é a melhor tecnologia e a melhor técnica para a gente resolver aqueles desafios. Imagine, por exemplo, que você está com a sua rede passando por um problema de lentidão. Aí você resolve trocar todos os seus equipamentos, trocar por equipamentos com maior capacidade, troca toda a sua rede. Aí, na verdade, você percebe que o seu problema era uma simples configuração equivocada. Então, antes da gente buscar uma nova tecnologia, a gente tem que verificar qual é a raiz do problema. Caso contrário, a gente pode buscar uma solução equivocada. Então, a tecnologia é uma ferramenta. Ela tem que ser buscada como assim, qual é a melhor ferramenta para resolver aquele problema. A gente não deve usar uma tecnologia simplesmente porque ela é mais popular, porque ela está na moda, porque os provedores que eu conheço estão usando. Você tem que buscar, essa realmente é a melhor tecnologia para resolver o meu problema? Um caso muito engraçado que a gente já presenciou num cliente nosso, que aconteceu foi o seguinte: ele estava passando pelo suporte técnico e escutou um cliente querendo fazer um upgrade do plano dele de 100 MB para plano de 300 MB. E ele parou e falou assim, por que o cliente está querendo fazer esse upgrade? Porque um plano de 100 MB ele é adequado para a maior parte das situações. Né? É muito difícil algum cliente final realmente precisar de um plano de 300 MB. E aí ele descobriu que, na verdade, o que o cliente queria é que a internet dele funcionasse no quintal. Então ele achou que se ele contratasse uma de 300 MB, chegaria mais longe. Então não era realmente a velocidade que ele estava preocupado, ele estava querendo que tivesse um alcance maior. Então é exatamente isso, é entender qual é o problema que a gente está buscando resolver. Então, se o problema do cliente era o alcance, não era mudar a velocidade. Isso aumentaria o ticket com o provedor? Sim, mas resolveria o problema do cliente? O cliente sairia satisfeito no final do dia? Não. Então, o problema do cliente é uma questão de alcance. O provedor poderia colocar um repetidor, mudar algumas coisas dentro da estrutura da casa do assinante para resolver aquele problema e o cliente ficar muito mais satisfeito, porque imagina se o cliente aumenta a velocidade e não resolve o problema, ficaria frustrado no final do dia. Então acabaria que aquilo tudo não teria dado em nada. Muitas vezes a gente se depara com exemplos de má aplicação da tecnologia. Então às vezes a pessoa conhece alguma tecnologia, sai correndo para implementar aquilo na rede e transforma aquilo em algo muito mais complexo e que não está resolvendo o problema de fato. Então tudo isso acaba causando mais problemas do que resolvendo. Toda a complexidade deve ser combatida porque uma rede mais simples ela é muito mais fácil de operar, de expandir e de configurar e de manter. A gente precisa de 3 critérios para definir uma tecnologia que vai ser aplicada na nossa rede. A primeira é, essa tecnologia vai resolver as necessidades que eu identifiquei? Essa tecnologia vai simplificar ou vai aumentar a complexidade da minha operação? E por fim, existe uma solução mais simples e mais eficiente para abordar esse problema do que essa tecnologia que eu estou pensando? Outro erro muito comum é que muitas vezes a gente quer fazer uma mudança muito grande, muito substancial de uma vez. E a gente pode fazer uma abordagem muito mais simples, a gente pode fazer uma mudança incremental. Então, por exemplo, imagina que você quer implementar um sistema de automação. A gente pensa, vou pegar e automatizar tudo e você acaba postergando, procrastinando e nunca fazendo, entregando aquilo. Então, ao invés de fazer um sistema muito mirabolante, cheio de opções, comece incrementalmente. Então, vou começar, por exemplo, vou automatizar a tarefa mais crítica que me toma mais tempo atualmente. Depois que você tiver feito isso, você vai implementando mais melhorias e refinando cada vez mais o seu processo. Dessa forma, você vai ter um ganho no longo prazo, em vez de ficar tentando implementar algo de uma vez e nunca conseguindo terminar aquele projeto. A tecnologia tem que te ajudar no processo que você já tem. Se você pega uma tecnologia super sofisticada e tal, mas você tem que alterar completamente a sua rede ou a forma como você trabalha, isso traz uma complexidade muito grande, você acaba
não usando ela no dia a dia como ela deveria ser utilizada. Muitas vezes a sua equipe não vai utilizar aquelas ferramentas porque eles vão achar muito complexo. Então, muitas vezes é necessário você ter uma simplificação e buscar algo que realmente vai ser útil e vai encaixar dentro do seu fluxo de trabalho no dia a dia. Ou seja, se a tecnologia não está facilitando a vida dos usuários, ela está servindo ao propósito errado. Para dar um exemplo prático de um foco na solução, imagine que você quer implementar telemetria nas redes, mas apenas para monitorar o tráfego nas interfaces. Existe uma solução muito mais simples, com muito mais ferramentas, muito mais fácil de você utilizar, que é o SNMP. Então, você assim, vou usar telemetria. Por que você quer usar a telemetria? Qual é o problema? Qual a visibilidade que você precisa que as ferramentas atuais que você poderia estar utilizando, como o SNMP, Grafana, Zabbix, etc., não estão te trazendo? Existe uma tecnologia que se chama BMP, que é um protocolo para monitoramento do BGP. Uma vez um cliente da OpenX implementou isso no roteador deles. E quando ele implementou esse protocolo, acaba que o roteador dele começou a dar problema por questão de processamento e começou a reiniciar, começou a gerar uma série de problemas. E a gente foi conversar com ele assim, por que você implementou o BMP? Ele não tinha uma resposta para isso. Ele não sabia concretamente qual era o problema que o BMP resolveria. Por outro lado, na OpenX a gente usa o BMP, mas o BMP ele foi um aliado para resolver um problema específico. A gente tem uma ferramenta que faz uma melhora das rotas que a gente vai instalar no nosso roteador. Essa ferramenta antigamente ela trabalhava de uma forma que poderia causar riscos para a operação da internet. Então a gente entrou em contato com o fabricante e a gente falou, olha, a gente precisa de alguma forma que a gente não tenha esse risco de forma alguma. E aí a solução foi exatamente o BMP. E aí quando o sistema ia instalar a rota que era instalada era exatamente igual à rota que a gente já tinha recebido. Então a gente evitava qualquer risco na operação da internet. Isso é muito bom para ilustrar que o nosso cliente ele instalou o BMP porque ele achou legal. Mas ele não tinha um problema para resolver. Para a OpenX conseguir usar essa ferramenta, era necessária a segurança que a gente não poderia causar nenhum risco para a internet como um todo. A gente precisava de uma ferramenta que garantisse que essa premissa seria sempre verdadeira. E foi o BMP que foi a solução para esse nosso problema. Para concluir, lembre-se que a tecnologia tem que ser um aliado na resolução dos problemas. Então, você tem que sempre começar pelo problema e a partir da descrição do problema, você vai conseguir falar qual é a tecnologia, qual é a técnica mais apropriada para que eu resolva esse problema e tenha os ganhos esperados para a minha rede. E você tem que escolher as tecnologias com critério, evite sair pelo hype. Ah, vou instalar isso porque meu provedor aqui, amigo, instalou isso. Ah, vou trocar aqui meu CGNAT por esse outro fabricante porque o pessoal está usando e fala que é legal. Não, estude. Essa realmente é a melhor solução para o problema que eu estou enfrentando? A melhor tecnologia é aquela que é praticamente invisível. Ela é tão boa que ninguém nem lembra que ela existe. Então, você precisa ter um foco na solução, não na ferramenta. Então, para finalizar, você pode estar pensando, então eu não preciso ficar procurando novas tecnologias? Não, muito antes pelo contrário. Você tem que estudar bastante. Quanto mais você estudar, mais tecnologias você vai conseguir, melhor vai ser o seu repertório e mais capaz você vai ser de, no momento que você deparar com um problema, você vai assim, eu sei exatamente qual é a melhor tecnologia para eu usar nesse problema. Se você não tem repertório, se você não tem conhecimento, é muito fácil você escolher a tecnologia errada para resolver esse problema. Espero que esse vídeo traga bons insights e te ajude sempre a pensar cada vez melhor como resolver os problemas do seu dia a dia. Obrigado e até o próximo vídeo.